Capítulo 4. Alienando-se com o diabo. Diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente, aquilo que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra e ainda milhões que estão para nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Então, Sua Majestade, o diabo está com medo de uma simples, humilde criatura humana? Isso está certo mesmo? Certo, para mim não está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas? Você não se deu conta de que, se forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que porventura lerem essa confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos que, se você pudesse, me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você que pune pessoas inocentes, utilizando-se dos seus medos e ignorâncias? O meu verdadeiro negócio aqui, se é que pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelo medo que você vem implantando em suas mentes. A arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, estabeleço, gostaria de poder evitar o uso desta palavra, o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a se alienar em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são chamadas de alienada. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar seu próprio cérebro. Essa é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar minhas ideias na sua mente. Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de sua existência. Comece me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes, lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes, vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Sim, vá em frente e descreva estas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Como já afirmei, ajuda a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, usa o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais nada menos do que a soma de todos os hábitos, um por um. Entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro nas mentes das pessoas
por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas novas portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar as mentes das pessoas. Como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude. Eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui, pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Aliene-se em uma direção e em breve você será alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Entendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora, me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação em conjunto com os pais, professores e instrutores religiosos. Eu os previno a não me forçar a mencionar esse truque. Não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos cotrabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não ousarão fazer resenha do seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever este livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam. E você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. Então, para meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem, vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, senhor humano. Mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus co-trabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos, que eles pensam serem seus. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno. Meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade, é o primeiro. É o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que eles tenham o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aí que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito confundindo as mentes das pessoas com ideias de que não são provadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o do inferno. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno. Mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno,
após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas. As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança por meio do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza ela carrega durante toda a sua vida. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. Entendo a sua natureza diabólica. E agora vamos voltar e discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem-se, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora, me conte como você usa pais, professores, líderes religiosos para provocar alienação nas pessoas. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que elas me temam. Mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensarem por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, você pode ver quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. De que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? Faço com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo de seus pais, dos quais a maioria eu já tenho controle e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho a mente das crianças e subjugo sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente por meio do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importa o que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças por meio da ajuda de seus pais e instrutores religiosos, mas não vejo como os professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles não ensinam. Todo o sistema de escola é administrado de forma a, estrategicamente, ensinar às crianças quase tudo, exceto como usarem as suas mentes a pensar de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. Tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensar. Esse pode ser o objetivo das escolas,
Mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros em que crianças definitivamente têm que contar somente com sua força de vontade e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é o negócio da minha oposição, não o meu. Qual a relação, se há alguma, entre a sua oposição e os lares, as escolas e as igrejas? A sua resposta a essa questão deve ser interessante. É aqui que eu faço uso de alguns dos meus mais sábios truques. Faço com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos pareça ter sido feito pela minha oposição. Isso tira o foco de mim enquanto manipulo as mentes dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar às crianças as virtudes da minha oposição, geralmente o fazem assustando-as com o meu nome. Isso é tudo o que peço deles. Fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa, mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações não essenciais em suas mentes que elas não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Você considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? Não. Alienar-se é somente um dos meus truques, por meio do qual assumo o poder que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com um outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. Significa então que você tem um método pelo qual faz as pessoas se alienarem de tal forma que o seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar a própria salvação? Sim, um método definitivo. E é tão efetivo que nunca falha. Entendo que você diz que o seu método é tão poderoso que a oposição não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação? É exatamente isso que estou dizendo. Você acha que eu controlaria tantas pessoas se minha posição conseguisse evitar isso? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder de suas próprias mentes. Além disso, elas assumem o poder de suas mentes e não permitem que nada nem ninguém possa influenciá-las. Vá em frente e conte-me mais dos seus métodos pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para o inferno com você. Faça com que as pessoas se alienem de todos os assuntos que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faça com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de alimentar-se, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Casamento. Faço com que homens e mulheres alienem-se em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faço com que as pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros. Eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças. Faço com que entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordo sobre amigos e atividades sociais. Eu as mantenho tão ocupadas procurando falhas uma na outra que elas nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Profissão. Ensino as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acham, sem nenhum plano ou objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Por meio desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a vida. Por meio desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito poupança. Faço com que as pessoas gastem deliberadamente
e que economizem o mínimo ou nada, até que eu as tenho totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambiente. Faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis, em seus lares, nos lugares onde trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos, e faço com que elas fiquem nesses ambientes até que eu as tenha sob controle, no hábito da alienação. Pensamentos dominantes. Faço com que as pessoas alienem-se caindo no hábito de pensar negativamente. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias e preenche as suas mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes. Quando entro, faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas. Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas por meio do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. Faço com que as pessoas me permitam tomar conta dos seus pensamentos porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensarem por si mesmas. Concluo, pelo que você diz, que alienação e procrastinação são a mesma coisa. É verdade? Sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar, de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva, conduz ao hábito da alienação. O homem é a única criatura que se aliena? Sim, todas as outras criaturas movem-se de acordo com as leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Tudo que ocorre fora das mentes dos homens é controlado pela minha oposição, por leis tão claras e definidas que se alienar é impossível. Controlo as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controlo as suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e usar as suas próprias mentes. Isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano. Vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato. Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia e diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender. Eu preferiria manter essa entrevista entre as estrelas, em alto nível. Não tenho dúvida que você preferiria. Isso pouparia de ficar exposto. Mas vamos voltar para a Terra. Diga-me agora o que o hábito da alienação está fazendo para nós, como nação aqui nos Estados Unidos. Francamente, devo dizer a você que odeio os Estados Unidos de tal forma que só o diabo pode odiar. Isso é interessante. Qual a causa desse ódio? A causa nasceu em 4 de julho de 1766, quando 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação. Você conhece esse documento como a Declaração da Independência. Não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria neste momento um ditador governando o país. E aí eu poderia parar com essa coisa de direito e livre discurso e pensamento independente, atributos que estão ameaçando o meu comando sobre o planeta Terra. Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se autoelegeram pertencem ao seu campo? Não existem ditadores autoescolhidos. Elejo e escolho a todos. Além disso, eu os manipulo e os direciono em seus trabalhos. Meus ditadores sabem o que eles querem e tomam o poder pela força. Olha o que eu fiz por meio de Mussolini na Itália. Olha o que estou fazendo por meio de Hitler na Alemanha. Olha o que estou fazendo por meio de Stalin na Rússia. Meus ditadores governam essas nações para mim porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam. E esse é o motivo pelo qual eles governam para mim milhões de pessoas e as mantêm sob seu controle. O que aconteceria se Mussolini, Stalin e Hitler se tornassem traidores e desobedecessem a você e a sua regra? Isso não acontecerá, porque eu os tenho à custa de uma propina bem paga. Estou pagando cada um deles com a medida de suas vaidades, fazendo com que eles acreditem que suas ações são próprias. Isso é um truque meu. Vamos voltar para os Estados Unidos e aprender alguma coisa do que você está fazendo para converter as pessoas ao hábito da alienação.
Exatamente agora, estou pavimentando a estrada para um regime ditatorial, semeando as sementes do medo e da incerteza nas mentes das pessoas. Por meio de quem você está realizando o seu trabalho? Principalmente por meio do presidente Franklin D. Roosevelt, estou destruindo a sua influência com as pessoas, fazendo com que ele se aliene na questão de trabalhar um acordo entre empregados e empregadores. Se eu conseguir induzi-lo a alienar-se por mais um ano, ele será tão fortemente desacreditado que eu poderei entregar o país a um ditador. Se o presidente continuar a alienar-se, eu paralisarei a liberdade pessoal nos Estados Unidos do mesmo jeito que eu destruí na Espanha, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra. O que você está dizendo leva-me a uma conclusão de que se alienar é uma fraqueza, que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduos, seja por nações. É isso que você prega? Alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Consigo controlar qualquer um que eu possa induzir a formar o hábito da alienação, seja qual for a área de atuação. As razões para isso são duas. Primeira, o alienado fica tão vulnerável que eu consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher a ele. Isso tudo porque a alienação destrói o poder de iniciativa individual. Segunda, o alienado não consegue buscar a ajuda da minha oposição, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. É por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas é pobre? É essa exatamente a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez possa significar alguma coisa para você quando chama sua atenção para o fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que têm as maiores riquezas deste mundo. Eles acabam sendo as mesmas pessoas, as que não se alienam, que não controlo e acabam tornando-se ricas, muito ricas. Sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo o mal, que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos. O que você tem a dizer dessa crença? Os homens que sabem como conseguir as coisas materiais dessa vida geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Presumo, pelo que você diz, que você não é parceiro dos principais líderes industriais. Evidentemente, eles não são seus amigos. Amigos meus? Eu lhe direi que tipo de amigos eles são. Eles ligaram todo o país com boas estradas, trazendo assim certa comunhão entre as pessoas da cidade e do campo. Converteram minérios em aço, com os quais construíram os esqueletos de grandes arranha-céus. Proveram energia elétrica e extraíram dela milhares de usos. Tudo isso se deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também, por meio da fabricação do automóvel, o acesso das pessoas mais humildes e deram a todos a liberdade de viajar. Esses líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo, mostrando o acontecimento de todas as partes do mundo por meio do rádio. Espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso a uma noção completa dos principais conhecimentos adquiridos até o momento. Eles deram aos cidadãos mais humildes o direito de expressar suas próprias opiniões sobre qualquer assunto, a qualquer hora, em qualquer lugar, sem medo de serem molestados. Também trabalharam para que cada cidadão pudesse ajudar a fazer as suas próprias leis, escolher os seus próprios impostos e pudesse administrar o seu próprio país por meio das eleições diretas. Essas foram algumas das coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão o privilégio de tornar-se um não alienado. Você acha que esses homens ajudaram a minha causa? Quais são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais você não tem controle? Não tenho controle sobre nenhum não alienado, seja nos dias de hoje, seja no passado. Controlo os fracos, não aqueles que pensam por si mesmos. Vá em frente e descreva um típico alienado.
Dê a sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente a sua fraqueza pegando o atalho de tudo o que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada, se puder evitá-las, e se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Ele beberá bebida alcoólica se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Ele criticará outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma vida boa. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará na sua frente. Você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. O primeiro sinal de um não alienado é esse. Ele está sempre engajado em fazer algo definido por meio de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo, não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, e ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele tem uma ótima memória. Ele nunca oferece um alibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costumava ser reconhecido como guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta: ele tem uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Por acaso o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não esteja disponível para o alienado? Não. A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo igualmente disponível para ambos.
É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a própria mente e pensar por si mesmo. Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado se você por acaso desejar curá-lo desse hábito diabólico? Eu o aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Então, o não alienado supostamente deve dar? Sim, isso é o que é esperado dele, e ele deve dar antes de receber. Algumas pessoas duvidam da sua existência. Eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade desta entrevista pela qualidade dos conselhos que eu estou dando. Os outros, eu não perderia tempo em tentar convertê-los. Por que você não tenta me dissuadir e fazer com que eu pare a publicação desta confissão que estou arrancando de você? Porque seria a maneira mais certa para garantir a sua publicação. Tenho um plano melhor do que tentar suprimir a publicação desta confissão. Apressarei você para ir em frente, e então sentarei e lhe assistirei sofrer quando algum dos meus alienados de fé começarem a tornar a sua vida difícil. Eu não precisarei negar a sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e verá.